A clínica médica é a área com maior campo de atuação e com mais especialistas na medicina. Existem mais de 42 mil profissionais com este título no Brasil. Mas quem está contando, não é mesmo? Esse grande volume de médicos se deve ao fato de que, para se subespecializar em cardiologia, pneumologia, geriatria, por exemplo, você precisa necessariamente passar por essa residência. Clínica médica é ainda o programa de especialização que tem o maior número de vagas no Brasil e está disponível em todos os estados. Neste programa, nós conversamos sobre a residência, o mercado de trabalho, o dia a dia e a rotina do profissional. Então, vai se acomodando para ouvir tudo. Eu sou a Vitória Greve. Eu sou Vinícius Casimiro. E esse é o Sonarcast. Já ouviram isso? Que na medicina e no amor, Nijamé Nituju? Você não pode falar de reflexo pupilar, rapaz. Nem sempre, nem nunca. Credo, anemia. Vamos pedir anulação de prova, é isso aí. E o agente etiológico é a Borrelia burgdorferi. Parou. Eu não sei falar esse Se nome. você virar R1 em cirurgia, dou uma dica. Guarda essa Engorda uns 10 quilos agora, porque no próximo ano você vai perder tudo. e papa a prova. Pau na moleira. Clínica médica é muito importante para a formação de qualquer médico e é considerada uma das áreas bases da medicina. Este médico tem um conhecimento mais amplo sobre o corpo humano e está apto para tratar doenças diversas que não necessitem de um acompanhamento exclusivo. Inclusive, acho que aqui cabe um spoiler de um dos nossos entrevistados. A clínica médica, ela é a essência da medicina. É, sem dúvida alguma, a especialidade mais importante de todas. Acho que uma boa característica dessa especialidade é a diversidade. O trabalho pode ser realizado em hospitais e ambulatórios, tanto público como privado, além dos próprios consultórios. E os casos dos pacientes são os mais diversos, tem os mais raros, os mais complexos e os mais simples. Mas você vai entender tudo isso com profundidade daqui a pouco. Para este episódio, nós tivemos 3 entrevistados. E por isso vamos dividir o programa em 2 partes. Na primeira, você vai ouvir a entrevista de 2 residentes, a Mila e a Marcela. E na segunda parte, a entrevista com o Bruno. Ele é clínico há 15 anos. A Marcela Coutinho Alves nasceu e mora em Belém do Pará. Ela é R2 de Clínica Médica da Fundação Santa Casa de Misericórdia do Estado. Ela é também mestranda do Núcleo de Medicina Tropical da Universidade Federal do Pará. Marcela, começa contando pra gente por que você escolheu fazer a residência em clínica médica. Eu, durante a faculdade, entrei para fazer medicina. Eu não tinha ainda uma especialidade em mente. E quando eu entrei na faculdade, de acordo com as matérias que eu ia passando, ia gostando de todas. Então, me disseram só escolher durante a faculdade. Mas ia passando e ia ficando mais difícil, porque eu não conseguia me decidir. Aí disseram, vai decidir durante o internato. Tá bom. Também não deu, porque todo lugar que eu passava eu acabava gostando. E aí eu fui percebendo que eu queria ver a medicina de uma forma completa. Então eu disse, eu vou fazer clínica médica. Porque mesmo se eu me decidir por alguma outra especialidade depois, eu já vou ter um conhecimento, uma bagagem de aprendizado muito grande nesses 2 anos. E eu acho que a clínica é importante para todo mundo. Porque a clínica te permite ter uma visão mais generalista das doenças, uma visão mais generalista do paciente, ver ele como um todo e assim ter uma suspeita mais ampla para poder formar as hipóteses diagnósticas e não tão sistematizada, pensando no sistema isoladamente. E aí eu decidi fazer clínica médica, não conseguindo me decidir do que faria. E aí eu fiz a prova aqui do estado do Pará, que é uma prova unificada. Ela é prova da Universidade do Estado, ela abrange vários serviços de clínica médica. Tem alguns que têm um perfil mais específico. E tem outros que não têm perfil. Então você acaba recebendo pacientes das mais diversas patologias. Tipo pacientes oncológicos, pacientes pneumopatas, cardiopatas, com doenças hematológicas, então acaba aparecendo de tudo. E eu escolhi pela Santa Casa porque ela não tinha um perfil específico. Então eu teria uma enfermaria realmente de clínica médica como um todo. No episódio passado, nós falamos sobre medicina da família e comunidade e também apareceu por lá esse encanto por todas as áreas da medicina. A nossa entrevistada, a Maitê, falou algo bem parecido,
Te passou pela cabeça fazer a residência de medicina da família? Passou pela cabeça. Eu gostei muito de medicina de família e comunidade quando eu tive. Mas eu queria ter uma visão também do paciente internado. Eu queria ver o manejo também do paciente grave. E aí eu optei por fazer clínica médica. Conta mais um pouquinho sobre isso, Marcela, por favor. Em clínica, a gente tem a vivência ambulatorial, atendendo os pacientes no consultório, fazendo consulta de rotina, fazendo consulta preventiva, fazendo também internação quando necessário. E nós temos a enfermaria. Então, você conduz os pacientes que estão internados por alguma patologia que precise ser diagnosticada ainda ou que já tenha diagnóstico e precise de tratamento hospitalar específico. Então, na vivência de ambulatório, a gente vê os pacientes agressos da enfermaria lá na Santa Casa, casos que são complexos, que precisam da atenção terciária, porque a medicina de família e comunidade, ela fica responsável pela atenção primária. Qual o perfil de paciente que vocês atendem? A gente tem casos de lúpus que descompensam, pacientes que têm lúpus que ainda não sabem ter um diagnóstico lá, tem pacientes que têm pé diabético, pancreatite, que têm uma síndrome consumptiva, estão perdendo peso, não sabem por quê, vão para lá e fazer investigação. Pacientes que precisam, às vezes, de tempo, que a gente não tem no nosso sistema de saúde, a agilidade de fazer ambulatorialmente. Você acaba internando o paciente porque é bem mais rápido fazer o exame com o paciente internado e dar o diagnóstico dele ali. E pacientes que precisam de tratamento hospitalar porque não tem condição de permanecer no ambulatório. Como é o currículo e os estágios pelos quais vocês passam aí na residência da Santa Casa? Nós somos 12 residentes e nós temos as nossas programações divididas em 2 anos, o R1 e o R2. O R1, que é o primeiro ano da residência, nós temos 8 meses de enfermaria de clínica médica. E lá na Santa Casa, nós temos 2 enfermarias separadas. Uma com aproximadamente 24 leitos femininos e outra com a mesma média de leitos para pacientes masculinos. E a gente passa 4 meses em cada uma. Sendo que na enfermaria masculina, a gente tem 1 mês com manejo de pacientes HIV positivos, pacientes SIDA, o que eu achei muito interessante durante o rodízio, que são pacientes muito complexos e que a gente pouco teve prática em outros setores. E aí, fora os 8 meses de enfermaria, junto com eles, tem meses que a gente passa o mês inteiro na enfermaria, de manhã e de tarde. E tem 5 meses que a enfermaria é de manhã e no período da tarde a gente tem um ambulatório de clínica médica, que é com o intuito de ter segmento nos pacientes egressos da enfermaria. Fora isso, tem 1 mês de UTI, na unidade de terapia intensiva, 1 mês no serviço de hepatologia da Santa Casa, que é um hospital de referência, tem o grupo do fígado, 1 mês no controle de infecção hospitalar e 1 mês de férias. E aí depois tem o R2. No R2, a gente já tem um rodízio mais específico dentro das especialidades médicas. Então, nós temos 1 mês no serviço de geriatria, serviço de cardiologia, serviço de infectologia, reumatologia, hematologia, pneumologia, neurologia, nefrologia, urgência e emergência, endocrinologia e 1 mês eletivo que você escolhe qual estágio vai fazer. Aí também as férias. Nesses meses, tem 2 meses pela manhã em que nós ficamos com os residentes, os R1s da enfermaria, dando assessoria. Como somos 12, acaba ficando 2 meses para cada. E durante todo o R1, nós temos plantões noturnos numa sala de graves, manejando pacientes de urgência e emergência. Durante o R1, a gente tem plantões noturnos numa sala de urgência e emergência. E a gente fica na parte de pacientes graves, que são pacientes que precisam de leito de UTI, mas acabaram de chegar no hospital. É uma porta.
Aí esses pacientes ficam na sala de graves, que é como se fosse uma sala de medicina intensiva, só que sem ser na UTI ainda. Pacientes infartados, pacientes que tiveram derrame, AVE, que tiveram trombose, pacientes assim, que estão instáveis. E como que a rotina de vocês mudou com a pandemia? O chefe e a Santa Casa acabou com todos os rodízios. Pediram para retornarem todos os residentes dos rodízios externos para voltarem para a enfermaria para dar suporte para as enfermarias, porque a Santa Casa viraria um hospital referência de Covid. E aí nós ficamos responsáveis por uma enfermaria com 24 leitos só Covid. A gente parou de atender clínica médica e ficou só Covid. Os ambulatórios pararam e os nossos rodízios das especialidades também. Então, nós, os R1 e os R2, fizemos uma escala de rodízio, para a gente também não ter uma exposição tão prolongada, assim, durante todos os dias. E a gente também ficou tirando plantão noturno dentro do hospital, dando suporte nas enfermarias, tanto de clínica médica quanto outras enfermarias. Tem referência também para saúde materno-infantil. Então, puérperas, gestantes com Covid, a gente também dava parecer. E aí a nossa rotina ficou parada praticamente 2 meses por causa da pandemia. No atendimento ao paciente, você tem alguma dificuldade, seja dificuldade no diagnóstico, emocional? Eu sou uma pessoa que eu me envolvo muito. Então, eu tento me dar um limite de até onde eu posso ir, mas eu vejo que se eu me der um limite, eu não vou estar sendo eu. Eu me envolvo muito com a história dos pacientes e eu sofro junto. Acabo pegando um pouco da carga do sofrimento daquela pessoa comigo. Então, ter um momento, por exemplo, algumas vezes chegaram pacientes que já tinham doenças avançadas, que ainda não tinham tido diagnóstico, e quando internaram já estavam numa fase de doença que não teria mais um tratamento curativo a ser proposto. E o momento para mim de dar esse diagnóstico é dolorido. Eu acabo sofrendo junto. E durante a residência, eu tive um módulo de cuidados paliativos, que são os cuidados de fim de vida, que acabam, na verdade, eles devem começar quando você tem um diagnóstico de uma doença crônica. Mas eles acabam entrando em ação quando você não tem mais nenhum tratamento curativo. Na prática, acaba sendo assim. E eu tive uma paciente que veio do interior. Ela não tinha uma boa assistência de saúde onde ela morava numa ilha no interior do Pará. E quando ela chegou, ela já tinha um câncer avançado. Eu acabei me envolvendo emocionalmente, sofrendo junto com ela, mas quando eu descobri os cuidados paliativos e a possibilidade de aliviar aquele sofrimento e dar para ela um fim de vida digno, um fim de vida de uma forma confortável, que a família pudesse estar com ela, que ela pudesse ter todo o suporte, aí eu me senti também acolhida e fazendo a minha parte. A passagem dessa paciente não foi tão dolorida quanto eu pensei que fosse ser, porque eu tive o suporte dos preceptores e de uma equipe de cuidados paliativos que está começando a se formar lá na Santa Casa. E para você, o que é ser um bom clínico? Ser um bom clínico é uma pessoa que tem o conhecimento técnico, que se aprofunda, que busca sempre se atualizar, para ser capaz de, durante a investigação, fazer uma boa anamnese, as perguntas adequadas, sabendo o que você quer. Podendo ver o paciente como um todo e, dentro daquilo, criar hipóteses por meio da anamnese e do exame físico que te direcionam ao diagnóstico. Criar suspeitas e ser capaz de fazer o diagnóstico diferencial. E isso aliado com a escolha adequada dos exames complementares, sejam eles exames laboratoriais
ou exames de imagem que vão te auxiliar a chegar no diagnóstico correto. Além de saber fazer o diagnóstico, os diagnósticos diferenciais, o bom clínico, ele também é capaz de fazer um manejo daquele paciente, fazer escolha dos medicamentos adequados a cada situação, de forma individualizada, pensando naquela pessoa, aplicando conhecimento para o melhor daquela pessoa. E também, na rotina do clínico, ser capaz de reconhecer num paciente que não tem sintoma, ou que não tenha uma doença ainda, os fatores de risco para que ele venha desenvolver uma doença e trabalhar a prevenção, para que ou ele não desenvolva a doença, ou se for uma doença, você já fazer o diagnóstico precoce, uma doença que vá aparecer em algum momento, que você seja capaz de fazer o diagnóstico e tratamento precoce, evitando complicações. E também, eu acho muito importante a parte humana, você ser capaz de ver aquela pessoa como um todo, ver o contexto biopsicossocial daquele ser humano e ser uma alma humana tocando uma alma humana. Eu já li isso algumas vezes, eu acho muito bonito. Cortando a entrevista rapidinho para falar que essa frase que a Marcela acabou de dizer é do psiquiatra suíço Carl Jung. E ele falou o seguinte: conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana. Marcela, conta um pouquinho da sua rotina de residência antes da pandemia. A rotina da clínica médica no R1 ela é mais puxada. A gente normalmente chega por volta de 7 horas, 7h30 na enfermaria. A gente consegue terminar por volta de meio-dia. E quando tem ambulatório de tarde, né, que a maioria dos meses é assim, o ambulatório vai de 2 às 6. Às vezes a gente chega mais cedo para poder adiantar. Mas até para ter um fim acadêmico, da gente poder discutir os casos, a gente atende em torno de 4 pacientes cada residente, para poder ter tempo também de ter uma discussão clínica. E os plantões noturnos, como nós somos 12 e a gente fazia seriado, acabava ficando um plantão, assim, em torno de 2 a 3 plantões noturnos para cada residente durante o mês. E a gente também é responsável pela enfermaria nos finais de semana. E o que você está achando da residência? É o que esperava? Você está gostando? Eu estou gostando, na verdade, ainda estou fazendo. A enfermaria ser abrangente dessa forma, ter vários casos, ter várias patologias. Chega um paciente, você ainda não sabe o que é, porque não tem um perfil no hospital. Então, você vai investigar para descobrir o que é. Isso eu achei que foi essencial para a minha formação. Nós temos também muitas aulas, nós temos módulos, tivemos um módulo de cuidados paliativos, tivemos módulo de endocrinologia, módulo de cardiologia, então nós temos um dia separado para o conteúdo acadêmico. E todas as tardes de quinta-feira, durante o R1, a gente tem um módulo de aula. Aí, dependendo do módulo, muda a aula que a gente tem. Marcela, muito obrigada pela entrevista, foi ótimo. Obrigado, Marcela. Agora a gente vai falar com a Mila Borges. Ela é residente de clínica do Hospital Dr. Alberto Lima, conhecido também como Hospital Geral de Macapá, ou Hospital de Especialidades. É um hospital público localizado em Macapá, capital do estado do Amapá. Acho que é legal a gente falar que esse é o único hospital público geral do estado. Então, Mila, fala um pouquinho sobre o Hospital Alberto Lima, qual é o contexto dele na cidade? O Alberto Lima foi o primeiro médico aqui no estado. O CRM dele é 1. E aí ele fez grandes feitos aqui pelo Amapá, conseguiu trazer mais médicos para cá e tudo mais. E aí batizaram o Hospital Geral com o nome dele. O Hospital Geral hoje é o maior hospital público que tem aqui. Na verdade, a gente tem na capital Macapá, a gente tem 2 hospitais de grande porte, o pronto-socorro do Alberto Lima, fora a maternidade e o hospital pediátrico. O Hospital Alberto Lima, ele compõe todas as especialidades, ele é a grande referência, principalmente dos interiores,
E, assim, a gente tem a maior parte das especialidades clínicas. Assim, não é um hospital grande, se for comparado com de outras cidades. É um hospital relativamente pequeno. Nós temos clínico, nós temos 50 leitos para pacientes clínicos, 50 leitos para pacientes cirúrgicos, fora a UTI com 10 leitos e o pronto atendimento da oncologia. Aí, dentro desses 50 leitos da clínica, eles são divididos metade masculino, metade feminino, e aí vai dividir a enfermaria de acordo com a especialidade. Como é a carga horária da residência? A carga horária é 7 às 19, de segunda a sexta, e os finais de semana, para passar a visita nos internados, a gente divide entre os residentes, principalmente os R1s. Assim, começou bem pesado pro nível de Macapá. Assim, eu comecei rodando pela cardiologia, que estava lotada, um total de 6 pacientes. Assim, converso com os colegas de fora, sei lá, 15, 20 pacientes numa enfermaria. E eu estava com a enfermaria de cardio lotada com 6 pacientes. E aí a gente não tinha muito paciente, não tinha muito aquele trabalho braçal de evoluir e tudo mais, então acabava sobrando mais tempo para discutir assunto. E aí a preceptora tem lá uma pasta cheia de eletro, de eco, e aí o tempo que a gente não estava resolvendo a burocracia dos pacientes, desenrolando, principalmente a parte de cirurgia cardíaca, era discussão, o tempo todo na discussão. Então, cardio, que era uma fraqueza minha, acabou sendo dando um empurrão aí, uma deficiência que eu tinha. Você tinha nos comentado que queria fazer uma subespecialidade, né? Você pretende fazer aí em Macapá mesmo? Não. Aqui, como é uma cidade, é um estado muito pequeno, a gente só tem as básicas aqui. Clínica, cirurgia, pediatria, GO, tem NEO, ortopedia e trauma, só. Então, acaba que tem que sair daqui. Tem que sair. Você consegue traçar um pouquinho o perfil dos pacientes que vocês recebem, né? Porque ele vem de todo o estado, né? Então tem comunidade indígena, quilombola, e vai todo mundo para Alberto Lima? Isso. Tenta resolver nos hospitais locais, e aí quando não tem realmente, eles não têm mais o que... Quando se esgotam as possibilidades nos hospitais, aí eles mandam para o HCAL, Alberto Lima. E aí tem de tudo. Eu estou acompanhando na ONCO uma paciente indígena, que aí tem a limitação da conversa, porque ela não fala português. Aí o marido já fala, só que também não é com aquela fluência, tem uma limitação. Então eu não consigo conversar com ele como eu converso com outro que é daqui de Macapá mesmo. Então a gente vai com mais paciência, mais devagar, tentando ser o mais didático possível, para que ele entenda e que ele consiga me repassar as informações dela da maneira mais fidedigna. E o dia a dia por aí? É puxado? É mais tranquilo? Se puder comentar um pouco sobre a estrutura do hospital, se tem equipamentos, como que é? Agora, com a pandemia, deu uma acalmada, mas a demanda é alta, assim. Porque eu tô na clínica, eu tô na clínica e na ONCO. Eu tô na clínica com um paciente, eu tô na ONCO com 3. A ONCO já, pro meu preceptor, já tá lotada. A clínica, a minha preceptora, tem como conseguir até 10 leitos, 5 masculinos e 5 femininos. E eles contam que agora que tá uma coisa anormal, que os outros residentes ficavam lá com vários pacientes. Às vezes até mais do que 10, os que rodam na clínica. E que agora está realmente uma coisa totalmente atípica, de ter uma paciente. Essa única paciente já tem um diagnóstico, só as coisas mesmo a biópsia para confirmar, e já vai de alta, para fazer acompanhamento ambulatorial. Então, a demanda caiu nesse tempo que eu estou aqui. Agora, de estrutura, o hospital é extremamente precário. A saúde pública aqui no estado, ela é caótica e é triste de ver. Assim, o paciente vai fazer quimioterapia, precisa de um acesso central.
No estado, a gente não utiliza o CVC que se usa fora, aquele duplo lumen, Finatec e tudo mais. A gente usa Intracate. Intracate é o precursor do CVC. O Intracate não foi do tempo da guerra, mas é o que tem. Era o que tinha, na verdade, que está em falta no estado. Veio a saúde pública, não tem. Então as famílias estão comprando para a gente poder passar, para poder fazer as QPs. Isso quando tem a QP. Tem paciente esperando aí para fazer química que está em falta. Então, aí paciente em QP, que nauseia, não tem Nausedron, não tem Plasbil, não tem Bromoprida. A gente até brinca aqui que se tiver uma guerra e o Brasil se meter no meio, quem vai para frente não vai ser o médico do sírio-libanês ou Albert, vai nós aqui que a gente sabe improvisar, a gente sabe lidar com as mínimas condições de trabalho. Tem nossas limitações no hospital público de cidade pequena, mas a gente não parou as discussões. Toda segunda-feira a gente tem discussão de caso clínico, discussão de artigo, então para tentar não ficar sem a parte da residência e a parte acadêmica, apesar de todo o trabalho braçal e tudo mais que o residente tem. E aí está tentando. É aquela coisa, não adianta, tá? Em São Paulo, o melhor hospital do mundo, só que eu sei que na minha terra tem gente que precisa de mim, precisa de médicos capacitados e tudo mais. Então eu posso até não ter a tecnologia, mas eu tenho a teoria e a gente conversa e vai atrás de como tentar dar um jeito e ajudar as pessoas daqui. Obrigado, Mila. Legal conhecer um pouco sua história. Obrigada, Milo, pela entrevista. A maioria dos médicos e médicas brasileiras tem um ou mais títulos. São 62% dos profissionais que fizeram mais de uma residência. Essa realidade é muito comum na clínica médica. Uma grande parte dos profissionais se subespecializa, faz cardiologia, nefrologia, etc. Você que está nos ouvindo talvez queira fazer clínica só para fazer pneumo depois. É bem possível. Mas também existem vários clínicos pelo Brasil. E nós resolvemos, nessa segunda parte do programa, conversar com um deles. Bruno, eu vou pedir para você se apresentar. Quem é você na fila do pão? Meu nome é Bruno Farnetano, eu sou carioca, eu nasci no Rio de Janeiro, na capital do Rio de Janeiro. Eu fiz medicina na Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, a Unirio. Depois eu fiz residência de clínica médica na UFRJ, onde eu trabalhei por mais 6 ou 7 anos nos ambulatórios de doença do colágeno, com o professor José Ângelo Patti, professora Alícia, Maria Isabel, Flávio Signorelli, com pessoas muito especiais. Em paralelo a isso, eu segui minha carreira de clínico, trabalhando como rotina ou horizontal, é o mesmo termo, no Hospital Rios d'Or, no Hospital Copa d'Or, trabalhei na emergência também do Hospital Quinta d'Or, do pronto atendimento da Unimed de Copacabana, e montei um consultório particular também, no Rio de Janeiro, Ipanema, e há mais ou menos 5 anos eu decidi morar fora eu queria morar num lugar que não tinha trânsito, e de preferência morar no meio do mato. Então eu vim para a cidade do meu pai, que é Ubá, no interior de Minas Gerais, e aqui eu fiz concurso para a Federal de Viçosa, onde eu sou professor e fiz mestrado. Então eu fiz mestrado na UFV e montamos um serviço de clínica médica e uma residência de clínica médica no Hospital Santa Isabel, em Ubá. E depois eu fui convidado para trabalhar no Unifagoc, que é uma faculdade particular aqui de Ubá, e hoje eu sou um dos coordenadores do curso, e responsável pela clínica médica do Unifagoc e da UFV também. Bruno, você dá aula hoje, né? Você é preceptor. Você consegue dizer quais as diferenças percebe nessa nova geração de médicos e médicas? São hoje que ela perdeu um pouco a noção da medida, da proporção, entendeu? Porque existe tempo, existe uma medida certa. Bem ou mal, você tem aí o Netflix. Você vê um filme na hora que você quer. Se quiser ver uma série e ver aí 30 episódios seguidos, você vê. Na minha época, não, cara. Eu queria ver, sei lá, uma série. Sair uma vez por semana. Eu via, semana que vem eu tinha que esperar. É uma geração mais afobada, sabe? E ela é mais afobada, tem mais pressa, né? Não exercita a paciência.
Só que o problema é o seguinte, quando você é impaciente, o recado que você está passando é que você está fraco, entendeu? Então, eu acho que tem que ter uma concentração, um vigor nesse sentido. E o que eu falo muito para os alunos é o seguinte, quer aprender medicina, monta uma horta na sua casa. Porque às vezes eu pego a vida de um aluno desse, vou conversando, eu vejo que não existe nada na vida dele fora do controle dele, sabe? Monta uma horta, monta um pezinho de tomate cereja na sua casa, você vai ter alguma coisa ali, pelo menos, que se você não regar, morre. Que vai dar um tomate do tamanho que vai dar, não vai dar o tamanho que você quer. Vai ser do tamanho que vai ser. É alguma coisa exterior a você, entendeu? E quando você entra em contato com a natureza, com o mundo exterior, você passa a ter noção de medida, de proporção. E a doença é assim. Por que eu estou falando isso? A doença é assim. Quando chega um paciente para você, ele não é o Netflix. Ele não é um celular, sabe? Ele não é o Instagram. Ele é um pé de tomate cereja. Porque tudo o que vai acontecer ali vai ser no tempo da doença. Você tem que ter paciência e calma para isso. Então isso se perdeu, tá? Eu vejo que muito do meu trabalho com os residentes é esse, sabe? É acalmar o negócio e tentar mostrar proporção. Conta um pouquinho sobre o mercado de trabalho do clínico, o que é que ele faz. Tá, olha só, a gente tem uma tendência a achar que o clínico é um encaminhador, né? Cara, pega aqui, esse paciente é coração, manda pro carne. Pega aqui, esse paciente é pulmão, manda pro pneumologista. Isso não é verdade. O clínico, na verdade, ele consegue resolver ali 90%, 95% dos casos, tá? A minha rotina hoje e a rotina dos clínicos que eu conheço, eventualmente, um vai cair um pouco para terapia intensiva, um vai cair um pouco para emergência, mas a rotina dos clínicos é ter um consultório, onde ele está disponível para um número X de pacientes, e ali uma brecha para pacientes novos. Então eu tenho, por exemplo, no bar, algumas famílias, eu tenho o celular dele salvo, meus pacientes, me ligou uma vez, quase certo que eu salvo o nome dele, entendeu? No meu celular. Então eu tenho algumas famílias que eu participo da vida, sabe? Do cara me ligar e perguntar se ele pode pescar, sabe? Ele me perguntar se ele acha que ele deve vender o apartamento dele ou não. Então é uma coisa muito séria. Eu não posso ficar dando comentário leviano. E rotina, como é? Como é que é a minha rotina, para te responder isso melhor? E a rotina dos clínicos que eu conheço. Eles vão pesar um pouquinho mais para um lado ou para o outro, então terapia intensiva, emergência, mas existem famílias que eles vão gerenciar. Claro que eu dei alguns exemplos aqui até engraçados de propósito, mas vão gerenciar, obviamente, a parte médica. Quando esse paciente interno ele vai visitar, quando esse paciente vai para o hospital, ele liga, olha, eu sou paciente do Dr. Bruno, tá? Então interna no meu nome. E a vida basicamente é, vamos lá, passar de manhã num hospital, passar as visitas, ver os pacientes internados, ir para o consultório, ir para o plantão. De repente, quinta, de 7 da manhã às 7 da noite, é o meu plantão da emergência. Nesse dia, um colega passa a visita no meu lugar. Sábado, de 15 em 15 dias, eu faço visita. Entendeu? É uma vida mais ou menos assim. Hoje a minha vida tem a parte docente, né? Então eu fico com o internato do Unifagoc no hospital. Meu consultório privado hoje, eu coloco o aluno lá dentro. Então meus pacientes privados, eles sabem que eles vão ter alunos ali. E quanto ganha, em média, um clínico? Você pode falar um pouco sobre a remuneração? Olha só, você pode pegar um plantão. Aqui em Ubá, você tem aí um plantão de 12 horas, paga R$ 1.200, bruto, né? Sei lá, vamos lá, R$ 900, R$ 950. Então, 12 horas de plantão, R$ 950. Vamos lá, 12 horas de plantão, salário mínimo. Uma consulta médica particular, em torno de R$ 250 a R$ 400. Em Suiubá. No Rio era muito mais, tá? O plantão no Rio é mais ou menos a mesma coisa, até onde eu me lembro. Tá? Hoje até um pouquinho menos, mas eu não tenho certeza disso. Mas não é muito diferente. Mas a consulta médica do clínico é um pouco maior. No Rio, uma consulta particular, da minha faixa, do meu grupo, talvez estivesse em torno de R$ 500, R$ 600. Aqui em Ubá, a minha consulta particular é R$ 250. Então eu tive que reduzir o valor. O plano de saúde aqui em Ubá, o Unimed, por exemplo, paga R$ 100 uma consulta, mas tirando o imposto depois, né? Isso aí, R$ 100 bruto. No Rio de Janeiro era menos. No Rio de Janeiro aqui é 110, se não me engano. No Rio de Janeiro, eu acho que é 80, sabe? Um pouquinho menos. Faculdade de Medicina. Uma faculdade federal de Medicina, para um professor com doutorado,
depois de 15 anos de carreira, talvez chegue a R$9 mil, né, por mês. Então é só fazer as contas, mais ou menos. Não vai ganhar mal. Eu quero ser igual um cirurgião plástico. O cirurgião plástico vai ganhar num dia o que um clínico ganha num mês, sabe? De modo geral. Isso vai acontecer. Aí você tem que dizer o que você quer, né? Eu acho que eu estou muito satisfeito. Eu tenho 6 cachorros que comem ração super prêmio, hein? E ainda, não, e isso é sucesso, comida... eu acho. Isso define. Eu moro no mato, cara. Eu moro no meio do mato. Minha vida passa jacu aqui, em bando de canário, sabe? Eu tenho uma horta, eu tenho um pomar, sabe? Eu tenho um monte de bicho. Isso pra mim, eu não troco isso, sabe? Bruno, para finalizar, você pode nos dizer como escolher uma boa instituição para fazer a residência em clínica médica? Eu achava inadmissível ter uma residência de clínica médica fora da UFRJ, da Escola Universitária, da USP, da Unicamp. Porque nem minha língua é bonita. Eu achava assim, é impossível ensinar medicina. E eis que eu chego em Ubá e fico durante 4 anos como o único preceptor da residência. Era eu e mais ninguém. Tá? Com a ajuda de um ou outro no fim de semana, ou um ambulatório ali, mas o grosso da residência era eu. Então eu sozinho formei 4 turmas de residência aqui no Hospital Santa Isabel. Sábado eu fui paraninfo da primeira turma, né? Isso é um excelente médico. São pessoas que viram paciente pra caramba aqui, porque a medicina é randômica. O paciente que aparece com lúpus no Rio, uma hora ele vai aparecer aqui também. Entendeu? Então o que precisa ter uma residência médica? Precisa ter um bom médico, um bom médico dedicado, disponível a rememorar como é que é o ensino médico, a relação médico-discípulo. Lembra do filme O Físico? Não sei se vocês viram, do livro, né, The Physician. O cara, ele queria viajar para Pérsia, se não me engano, para poder acompanhar um médico que ele sabia que era o melhor. Entendeu? Então, todo o ensino da residência, principalmente de clínica, é baseado na relação médico-discípulo. Hoje eu estava conversando com o meu R1, eu falei, cara, você é ótimo, você é muito nervosinho, cara. Você tem que parar de ficar reclamando, brigando com os outros. Tu pega. Talvez seja o melhor conselho que eu tenho recebido nos últimos anos, entendeu? Aí um outro neurocirurgião falou essa semana lá, pô, cara, depois que ele me falou pra eu acalmar um pouco, minha vida melhorou, sabe? Então é isso, você tem que... Uma residência de clínica médica, ela precisa de ter um bom médico e paciente, ponto. O que eu sugiro para quem está procurando residência? Ir nos lugares, né? E conversar com os residentes. Não adianta eu chegar... Porque o Brasil é um continente, né? Eu tive contato com a FRJ, com o Copador e com a Santa Isabel aqui. Eu não tive contato direto com outra. Eu sei que, pô, da Unicamp é boa, da USP é boa, da UERJ é boa, da UF é boa, tudo isso eu sei. Mas desses lugares menores, minha sugestão, procura quem já se formou lá, vai lá, visita, conversa com o staff e pega as informações de quem acabou de fazer a residência lá. Esse é o melhor conselho disparado, tá? Não fica ouvindo quem diz, não, pô, mas nessa cidade... Eu mesmo falava. Eu falava, né? Não, o bar não pode ter nada. Olha eu aqui, dando aula, trabalhando em um bar, entendeu? Então vai no lugar e conhece as pessoas que estão lá, sabe? Antes de terminar o programa, eu quero dar uma dica. No nosso blog, o sanarmed.com, tem milhares de conteúdos de medicina. Um deles é um texto com depoimentos de dezenas de residentes sobre o programa de clínica médica nos hospitais do Sul São Paulo. Vale muito a pena dar uma olhada. E agora sim nos despedimos. A gente fica por aqui. Não esqueça de seguir a Sanar nas redes sociais. Estamos no Instagram, Twitter, Facebook e YouTube. Se gostou do programa ou se você conhece alguém que queira fazer residência de clínica médica, compartilhe o Sanarcast por aí, o podcast de quem estuda para a prova de residência médica.